Quais as evidências que vão dizer que a pessoa é cheia do Espírito Santo? Bom, primeiro, precisa crer em Jesus, confiar na palavra de Deus, seguir os princípios das Escrituras, como lemos. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. João 1,14. Muitas manifestações que dizem ser do Espírito Santo não é a presença dele. Não é. Pois o Espírito Santo traz ordem e não essa bagunça que está presente em muitas igrejas. Cuidado! Dá para perceber claramente o que vem do Espírito Santo e o que não vem, pois o próprio Espírito Santo nos dá o discernimento. Então não podemos confundir a obra do Espírito Santo com a loucura humana, com tudo o que está acontecendo. As pessoas que têm o Espírito Santo, ou seja, a inspiração santa de Deus, são naturalmente guiadas na verdade dele. Produzem os frutos do Espírito, pois são guiadas pelo Espírito Santo. Então quem tem o Espírito Santo é espiritual. As obras da carne não tem mais o comando na vida dessa pessoa cheia do Espírito Santo. Agora quem comanda é o Espírito Santo. Quem tem sido guiado pelo mover da santidade não se dedica à prática do pecado. Reconhecer os pecados cometidos contra Deus, arrepender-se deles, confessá-los e abandoná-los são os passos principais de quem procura entender como ter o Espírito Santo, obedecer e praticar a palavra de Deus. Isso é uma das evidências. Não é possível a pessoa dizer ser cheia do Espírito Santo, mas ainda continuar na lama do pecado. Como eu posso saber se sou cheio do Espírito Santo? Pelo testemunho em casa, no trabalho, na escola, na sociedade, na igreja. A maneira de como me relaciono com minha esposa e meus filhos. Quando estou sozinho e ninguém está me vendo. Quais são as minhas ações? O que faço, o que vejo, o que penso, tudo isso evidencia se o Espírito Santo está em mim. Não é possível uma pessoa, quando ninguém está por perto, ficar vendo pornografia, coisas imorais na TV, na internet, ter pensamentos impuros, viver na mentira, um mentiroso contumaz. Quase nunca diz a verdade. Vive enganando as pessoas nos negócios, não paga as contas em dia. Vive irado, não tem paciência, de sua boca só sai palavrões. Vive brigando com os colegas de trabalho, com os filhos e o cônjuge em casa. Uma pessoa que só cria confusão. Diz que é crente. E até prega a palavra ou canta na igreja, mas não vive aquilo que prega. Não é fiel ao cônjuge. Vive criando conflitos por onde passa. São tantas as evidências, é fácil perceber se sou ou não cheio do Espírito Santo. Palavras não bastam, é preciso viver na prática. Ou seja, dizer uma coisa, mas fazer totalmente o contrário. Isso demonstra quem de fato sou. O Espírito Santo não habita em qualquer um, somente naquele que foi regenerado, transformado por Cristo. De que adianta eu falar que conheço Jesus, mas Jesus não me conhece? O importante não é o que eu penso sobre mim, mas o que Deus pensa. Ele conhece o meu interior. Ele me conhece profundamente. E hoje vemos uma cultura de cristãos que se dizem cheios do Espírito Santo,
são fervorosos, gritam, pulam, fazem muito barulho. Dizem que tudo isso é unção do Espírito. Tem unção de tudo quanto é jeito. Unção do vômito, unção do riso, unção do paletó. Dizem os adeptos dessa corrente que para ter o Espírito Santo tem que fazer essas coisas. Dizem que a igreja tem que ser fervorosa, tem que ter gritaria, tem que fazer muito barulho. Eu não sou contra um culto animado, mas tudo com ordem e decência. Tudo tem limites. Temos que estar cheios de alegria na presença de Deus, pois a alegria é um dos frutos do Espírito. A paz, a alegria, discernimento, o povo de Deus precisa estar alegre e celebrar a sua glória. Mais do que gritaria, todo esse fervor, mais do que todas essas coisas, o que Deus deseja é um povo envolvido e comprometido com o Evangelho e sua obra. O que se precisa hoje é de cristãos que se envolvam e se comprometam com a obra missionária. E assim fazer valer o ID de Jesus. A presença do Espírito Santo traz ordem e decência. E Paulo trata dessa questão em 1 Coríntios 14, 26 a 33. O Espírito Santo não é propriedade dessa ou daquela denominação. E tem mais. O Espírito Santo não é evidenciado por bagunça. Ele é Deus. Ele traz ordem, decência no ambiente. Quando ele vem fazer morada em nós, o Espírito Santo muda completamente a nossa vida. É fundamental a presença do Espírito Santo na vida da igreja. E quando ele está presente, naquele ambiente vai reinar o amor, a alegria, a paz. Tudo na medida certa. Se faz necessário falar sobre esse assunto. O pastor Paulo Júnior diz assim: o Espírito Santo não é evidenciado por bagunça. Se não tem mudança de caráter, toda a manifestação que se diz ser cheia do Espírito Santo é falsa. E eu concordo plenamente com essa afirmação. Eu conheço inúmeras pessoas, e não poucas. E olha, não estou aqui para condenar ninguém. Mas tantos que se dizem cheios do Espírito levam uma vida que não condiz com a palavra de Deus. Se dizem cheios do Espírito Santo. Olha, quando o Espírito Santo nos toca, ele nos transmite uma sensação de paz, uma alegria indizível quando ele passa a morar dentro de mim. Se o Espírito Santo está em mim, então é fato, estarei produzindo os frutos do Espírito. Se assim não for, tudo é mentira. Eu estou vivendo no engano. Muitos querem o poder sem a cruz. Estão cada vez mais se especializando em experiências totalmente emocionais. Coisa de momento. E eu falo isso com profunda tristeza. Prega-se um evangelho onde se fala mais de unção disso, unção daquilo, mas não tem renúncia, não tem cruz, não tem arrependimento. Grande parte das igrejas, nós vemos escândalos atrás de escândalos. Como posso dizer que o Espírito Santo vai estar em lugares assim? O santo e o profano não andam juntos. Devemos andar em obediência, fé, sendo vigilantes, estudo e leitura o tempo todo. O culto, em primeiro lugar, precisa ser em louvor a Deus. Devemos combater os falsos ensinos e não abandonar, em hipótese alguma, a inerrante e infalível Palavra de Deus. Prossigamos, portanto, revestidos de poder, proclamando o Evangelho de Cristo.
o verdadeiro evangelho. A igreja precisa, antes de tudo, oferecer um culto racional a Deus, com ordem e decência. Razão e emoção precisam andar juntas. Claro que ouvir a palavra genuína nos toca o coração, nos emociona, nos exorta, nos aproxima de Deus. Mas a emoção sem a razão vai tornar o culto em experiências de momento e não resultará em arrependimento sincero, uma mudança radical que precisa acontecer. Essa mudança de vida é completa somente com a ação do Espírito Santo em nós. Nem todos que falam de Deus são de Deus. Então, cuidado com os manipuladores da palavra da verdade. Pelos frutos se conhece uma árvore. Então veja que tipo de frutos esses homens estão produzindo. O Espírito Santo nos capacita para sermos cristãos autênticos, que dê bom testemunho e que defendam o Evangelho, que vivam na prática o que pregam. Como é uma pessoa cheia do Espírito Santo? Na Bíblia, nós temos uma nuvem de testemunhas. Não são poucos. Um exemplo é Paulo, um homem cheio do Espírito Santo. Um exemplo de como deve ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, capacitada por Deus. Então, que possamos ser usados e capacitados pelo poder do Espírito Santo. A igreja, mais do que nunca, ela precisa da obra e ação do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Meus irmãos, fiquem na paz do Senhor Jesus, na graça maravilhosa do nosso Senhor e que Ele esteja sempre presente na sua vida. Até a próxima, se Deus quiser. Amém?